Nós queremos levar para vocês o estudo que foi divulgado hoje, que foi um dos estudos que estavam sendo mais esperados aqui no EAGE, em Viena, em 2025, que foi o Surpass CVT. Esse estudo foi o primeiro que avaliou a tirzepatida, esse remédio que está todo mundo discutindo por aí, para segurança cardiovascular. Ou seja, a gente não tinha estudos de segurança cardiovascular antes com essa medicação. A população estudada foi diabetes tipo 2 com histórico de doença cardiovascular, a grande maioria com obesidade, IMC médio de 33. Então estamos falando aqui de uma população com obesidade e diabetes, que é a média, né, das pessoas com diabetes. Só que esse estudo foi um pouco diferente dos demais. A maioria dos estudos antigos com outros agonistas de GLP-1, a tirzepatida não é um agonista puro de GLP-1, ela é GLP-1 e GIP. E os estudos que existiam anteriores eram com GLP-1 puro. E todos esses, a grande maioria deles, comparava com placebo. Esse não. Ele comparou a tirzepatida com outro agonista de GLP-1 que já existe, que é a dulaglutida, um remédio muito bom que já tem no mercado há bastante tempo. E para isso, então, a gente precisa entender o outro estudo da dulaglutida, voltar um pouco no tempo, que é o estudo Rewind, que foi publicado há alguns anos atrás e que mostrou que a dulaglutida foi superior ao placebo em reduzir risco cardiovascular numa população com diabetes, e nem todo mundo tinha doença cardiovascular, não. 60% não tinha história de doença cardiovascular, só alto risco, que é o que a gente vê na maioria das vezes. E a ideia desse estudo era ver se a tirzepatida ela era, no mínimo, não inferior à dulaglutida, ou seja, ela tinha uma eficácia semelhante, e tendo uma eficácia semelhante, visto que a dulaglutida no outro estudo foi superior, significa que ela também tem o benefício cardiovascular. E se esse efeito de não inferioridade fosse visto, ver se ela poderia ser melhor, ou seja, ter superioridade em relação à dulaglutida. Então, Cíntia, conta um pouquinho dos resultados para a gente. O resultado em relação à não inferioridade foi alcançado. A tirzepatida diminuiu 8% do mês em relação à dulaglutida, mas é interessante quando a gente vê a análise dos desfechos exploratórios. Houve uma redução de 16% da mortalidade por todas as causas no grupo que utilizou de tirzepatida. Nos outros desfechos exploratórios, é interessante trazer também a redução de progressão de doença renal e diminuição de albuminúria numa população em que 1/3 já usava inibidor de SGLT2. Então vai ter muita subanálise aí que vai ser publicada, análise de mediação para entender isso. Mas num modelo estatístico em que se comparou a tirzepatida com um grupo placebo do estudo Rewind, os dados foram muito interessantes e consistentes e que mostram o potencial benefício dessa medicação em termos de proteção cardiovascular. Eu concordo com vocês, achei bastante interessante. Mostrar não inferioridade foi algo que nos dá segurança em relação ao uso da tirzepatida, em relação à segurança cardiovascular. Lembrar que não teve superioridade, mas lembrar que ele foi um estudo que foi feito comparando com uma droga, que é a dulaglutida, que já, como o Bruno falou, que já tinha um estudo mostrando superioridade. O que eu acho, e quando você fala sobre os desfechos secundários, né, e onde não são coisas que a gente pode afirmar, mas vale uma subanálise, vale uma discussão sobre isso, que foi a redução de morte cardiovascular. Para mim, isso. E para mim isso coloca a tirzepatida como uma medicação segura, muito parecida com a segurança que a gente já tem no grupo dos GLP-1s em relação à parte cardiovascular, sendo a tirza com uma maior perda de peso e uma maior redução de hemoglobina glicada. Lembrando que é uma população com diabetes, então dados em populações sem diabetes, a gente vai precisar outros estudos. Que estão por vir, que são os resultados aí do SURMOUNT-MMO.